Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Nosso conteúdo hoje será História e Geografia, tá bom? Então, coloquem na página 121 que eu vou colocar aqui no nosso slide. Então, pesquisando o bairro da minha escola, módulo 8, das páginas 121 a 128, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já tiveram alguma curiosidade para conhecer, né, saber um pouco mais sobre a história do bairro da escola, ou até mesmo do seu bairro? Você já teve a curiosidade para pesquisar? Então, hoje nós vamos pesquisar o quê? Sobre o bairro da nossa escola, tá bom? Então, trocar ideias. Em sua opinião, o bairro da sua escola é novo ou antigo? O que leva você a pensar isso? E aí? Como seria possível obter informações sobre o presente e o passado do bairro que se localiza a sua escola? Como que é? Como a gente pode conseguir informações? E aí? Como a gente consegue essas informações? Gente, essas informações, vamos lá, a gente consegue através do quê? Relatos de pessoas, né, antigas no bairro, né, que conhece bastante, ou, ou também a gente pode conseguir essas informações através de pesquisas na internet, né? A gente pesquisa sobre o bairro, tudo certinho, dali a gente vai saber sobre o seu passado, né, como foi o seu início e até hoje, tá bom? Então vamos lá. Página 122. Conhecendo o bairro da minha escola. Então, o caderno ângulo ele traz o que para gente? Para gente passear, né? No bairro, tá? Mas infelizmente, né? Não temos como ir, como fazer esse passeio, tá bom? No bairro, tá? Para fazer o estudo do meio. Por quê, gente? Porque é perigoso, tá bom? Então, mas professora, e como eu iria conhecer, né? Fazer esse estudo do meio, né? No bairro, né? Para conhecer. Gente, existem outros métodos, tá bom? Então, eu iria levar o que para a escola? Reportagens, tá? Sobre o Parque São Rafael e relatos, né, de pessoas antigas no bairro, tá bom? A gente iria fazer esse estudo no meio, tá? O que é o estudo, né, do meio? Do meio do ambiente, né? Qual que é esse ambiente? O Parque São Rafael, tá bom? Certo? Então agora a gente vamos fazer uma atividade, tá? Com os nossos conhecimentos sobre o bairro. Vamos lá? Roteiro para análise, né, do bairro. Primeiro, página 123, tá bom? As ruas são arborizadas? Sim ou não? Sim, né? Algumas ou a maioria? A maioria, tá? As ruas são pavimentadas? Sim ou não? Sim, né? Algumas ou a maioria? A maioria. Aí ele tá perguntando aqui, desculpa, gente, ele tá perguntando o que pra gente? Se essas ruas estão conservadas, né? Por exemplo, a pavimentação, como é que tá? Ela está com ondas, elas não têm, né, ondas nem buracos, e os carros conseguem trafegar sem dificuldades? O que vocês acham? Sim, né? Todas não, algumas, tá? Outras tá precisando passar por uma reforma, certo? A4, há tráfego intenso nas ruas? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Em algumas ou a maioria? Em algumas. A faixa de pedestres nas ruas e avenidas? Não ou sim? Sim, em algumas ou a maioria? Em algumas, tá bom? Há semáforo nas ruas? Sim, né? Em algumas ou a maioria? Em algumas. Vamos lá, página 124. 7. Há placas de sinalização nas ruas? Sim ou não? Sim, gente, né? Em algumas ou na maioria? Na maioria. Aí ele tá pedindo o que aqui pra gente? Pra gente anotar, né, o significado de duas placas, tá? Que a gente observa, né, na rua da nossa escola. Então vamos lá. Na rua da nossa escola, a gente tem já uma placa que é proibido estacionar, tá? Então já é uma. Depois tem a outra que é o sentido obrigatório. Então só tem um sentido, tá? E
Na rua ao lado ali no transporte, tem uma placa que avisa sobre a lombada, tá bom? Então, vocês vão anotar. Então, proibido estacionar, sentido obrigatório e lombada, certo? Tá bom? Anotaram? Então, vamos para a próxima. Há calçadas na rua? Sim ou não? Sim, né? Em algumas ou a maioria? Na maioria. Como estão essas calçadas, né? Estão em bom estado? Sim. Algumas ou a maioria? Algumas, outras está precisando passar por uma reforma. Gente, é importante, né? Essa conservação. Por quê? Porque tem perigo de cair, se tiver algum buraco, né? A pessoa cair, se machucar, tá bom? Então, é sempre manter as calçadas em bom estado. 10. Existe paredes ou muros pichados? Infelizmente sim, né, gente? É muito feio, né? É desagradável, né? Mas algumas ou a maioria? Algumas, tá? 11. Que tipo de construção é mais encontrada no bairro, né, gente? O bairro é residencial, então qual que é a construção que a gente encontra? Casas e residências, tá bom? Página 125. Há casas e prédios, né, antigos. Há casas e prédios antigos. Se sim, qual é o estado de conservação deles, tá? Tem prédios antigos, tá bom, gente? Alguns, tá? E o estado é bom estado de conservação, tá bom? Certo? Gente, tem até um prédio que fica logo ali perto do Itaú, em frente ali do Itaú, tá um supermercado mais, tá? Ele é um prédio antigo, correto? Em cima dele, né, desse supermercado, tem apartamentos, né, onde tem pessoas que residem ali, tá bom? Mas por ele ser antigo, ele tá em bom estado, tá? De conservação, certo? 13. Há monumentos históricos? Sim ou não? Não, tá? 14. Assinale com X os serviços públicos que o bairro possui, tá? Então, tem quase todos, tá? Tem água encanada, transporte coletivo, telefone público, rede de esgoto, coleta de lixo, luz elétrica, creche, escola, posto de saúde, só não tem hospital. Caso precise, aí teria que estar indo até São Mateus ou Santo André, tá bom? Certo? 15. Há áreas de lazer? Em caso positivo, assinale quais. Então, não tem parque e não tem quadra poliesportiva, mas tem praças, tá bom? Então, vamos lá. A história do bairro da minha escola, tá? Então, aqui eu coloquei algumas figuras, né, sobre, né, que eu pesquisei sobre a história do Parque São Rafael, tá? Que é muito importante, tá? Agora eu vou passar para vocês um áudio, tá? Que eu gravei sobre a história, né, do bairro Parque São Rafael. Vamos lá? A história do bairro da minha escola. O Parque São Rafael. O Parque São Rafael é o principal e o mais antigo bairro do distrito de São Rafael, no extremo sudeste do município de São Paulo. Faz divisa com vários bairros menores do distrito, como Jardim Buriti, Jardim Rodolfo Pirani, Vila Ester, Jardim Veracruz, Jardim Santa Adélia, Jardim Valquíria e também com o município de Mauá. A ocupação do bairro começou na década de 1960, quando amplas áreas foram loteadas em terrenos menores e vendidas, sobretudo, para famílias de trabalhadores que migravam de outras regiões do estado de São Paulo ou outros estados do Brasil para trabalhar nas indústrias da região do Grande ABC paulista. Num grande período de desenvolvimento econômico, dando ao bairro características de classe média e média baixa. No início dos anos 70, uma grande favela foi instalada pela prefeitura na divisa do Parque São Rafael com o Jardim Veracruz. Neste local, a administração municipal assentou moradores oriundos da favela Vergueiro, que foi desocupada e mais tarde transformou-se na Chácara Clabim, bairro de alto padrão da zona sul de São Paulo, próximo à Vila Mariana. Em 2004, de acordo com os dados da Fundação SEAD, o distrito de São Rafael, do qual o Parque São Rafael é o mais populoso,
possui cerca de 136 mil habitantes. Entre 1991 e 2004, apresentou uma taxa média de crescimento populacional de 3,3% ao ano, uma das mais elevadas da capital nesse período. Tal crescimento deu-se sobretudo pela intensa ocupação das regiões do distrito nos anos 90 por famílias de baixa renda, tanto aquelas que passaram a ocupar ilegalmente aos terrenos quanto aquelas que foram instaladas em conjuntos habitacionais construídos pelo Poder Municipal e Estado de São Paulo. Bairro com o comércio mais forte da região e cortada pela Avenida Baronesa de Buritiba. Nela, em seu entorno, se concentra praticamente todo o comércio e serviços, supermercados, padarias, casas lotéricas, drogarias, lojas, serviços diversos, além de escolas públicas e particulares, como a Pro Conhecer. Todavia, o bairro conta com apenas uma agência bancária, o Banco Itaú, e 2 caixas eletrônicos, 24 horas. Ele falta uma agência de correios, fazendo com que as pessoas tenham que enfrentar longas filas para realizarem pagamentos de casas lotéricas e em alguns estabelecimentos comerciais, ou tenham que se deslocar para São Mateus, Mauá, Santo André, para pagarem contas e utilizarem serviços postais. Embora a denominação das ruas tenha sido regularizada há décadas, ainda hoje os moradores costumam se referir aos logradouros pelos números atribuídos no início do loteamento, como Antiga 46, Antiga 48, Antiga 56 e etc. Por ser um bairro antigo e consolidado, possui uma ocupação característica de classe média e média baixa, com muitas casas e sobrados amplos, com quintais e terrenos de mais 100 metros quadrados. Muitas ruas são ocupadas apenas por residências e possuem alguma arborização, embora o bairro careça de mais áreas verdes. O bairro possui uma topografia plana em sua maior parte, mas muitas famílias vivem em áreas de riscos, que se situam na beira de córregos. E aí, gostaram de saber e conhecer um pouquinho sobre a história do Parque São Rafael? Espero que tenha ajudado, tá bom? Então vamos lá? Vamos continuar. Então, aqui na atividade 1 e atividade 2, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. No caderno, tá, gente, de História e Geografia, tá? Vocês vão passar um traço na última atividade, vocês vão fazer o cabeçalho, correto? Tá bom? Vocês vão criar um texto, tá? Com as suas próprias palavras, tá bom? Aonde nesse texto vocês vão colocar o quê? Vocês vão falar para mim o que vocês entenderam, tá? Da nossa aula de hoje, tá bom? Tá? Sobre tudo que a gente viu até agora, certo? Vocês também vão me falar nesse texto sobre o bairro da escola, tá? O que você mais gosta, tá bom? O que mais chama atenção e também o que você não gosta, tá? Bom? Também vai me falar se você mora ou não no bairro, tá? Da escola, certo? Se você mora em outro bairro, você vai me falar qual que é esse bairro, tá bom? Certo? Combinado? Gente, lembrando, eu quero capricho nessa letra, aponte o lápis antes de começar nosso texto, tá? Outra coisa, coloca o parágrafo, o recuo, né, do parágrafo, tá? Letra maiúscula, tá? Eu tô fazendo um texto, então eu vou iniciar com a letra maiúscula, certo? Não esqueça da pontuação, tá? Combinado? Porque eu vou ler um a um, tá bom? Eu tô curiosa para ler esses textos que vocês vão criar. Ah, outra coisa, vocês não vão pesquisar nada na internet, tá bom? Certo? Vocês mesmos vão criar o texto de vocês. Eu não quero muitas páginas, tá, gente? Uma página já é o suficiente, certo? Combinado? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Lição de casa, página 128. Em casa.
Vamos lá. Vocês vão responder no caderno de História e Geografia, tá? Então, depois do texto, vocês passaram o traço e vão fazer a lição de casa, tá? Então, aqui no primeiro, ele tá pedindo o quê? Para vocês fazerem, tá bom? Um desenho, tá? Então, você pode fazer o desenho numa folha que você tenha aí em sua casa, tá? Ou se você não tiver a folha, tudo bem, tá, gente? Vocês podem fazer no caderno de História e Geografia mesmo, tá? Capriche no desenho, capriche na pintura, tá? Tô de olho, tá bom? Certo? Então, não é porque você não tem a folha que você não vai fazer esse desenho, você vai sim. Pode ser em folha, mas se você não tiver, vocês vão fazer no caderno de classe de História e Geografia, tá bom? Então, vamos prosseguir. 2. Imagine em uma emissora de TV da cidade. Ficou sabendo que os alunos da Pro Conhecer estudaram o bairro da escola. A emissora resolveu entrevistar alguém da sua turma e escolheu justo você para essa entrevista. Portanto, responda no caderno de História e Geografia, tá? O que o bairro da sua escola oferece de melhor para os seus moradores, tá? Então, vocês vão me falar o que ele oferece e o porquê, tá? B, quais os maiores problemas encontrados no bairro, tá? Professora, mas eu não sei direito. Então, vocês vão pedir, tá, ajuda para algum adulto, papai, mamãe, quem tiver aí do lado, tá bom? Para te ajudar nessa questão, certo? Não esqueça, é nossa entrevista. Então, ó, vamos lá. No 3, vocês não vão fazer, tá? A gente vai fazer quando a gente retornar, certo? Não esqueçam. 4. Com base no que você estudou neste módulo, responda as questões a seguir, também no caderno de História e Geografia. A. O bairro da sua escola é novo ou é antigo? Justifique. A partir, gente, do que a gente vem estudando, aí vocês vão me falar se é novo ou se é antigo, tá bom? Ó, lembre-se que eu acabei de passar um áudio para vocês contando sobre a história do Parque São Rafael, tá? Depois no B. Como você obteve informações sobre o bairro da sua escola no presente? Tá, aí vocês vão falar. E como você obteve informações sobre como era o bairro no passado? Gente, lembrando, né? Vocês podem colocar na B que vocês obteram essas informações tanto no presente quanto no passado, a partir das nossas aulas, da aula vídeo, né? A partir da pandemia, né? Que agora é o novo modo que a gente está tendo aula, certo? Vocês podem colocar também obter informações pela internet ou relatos de pessoas antigas no bairro. Combinado? Tá bom? E vale a pena conhecer. Visite o site indicado a seguir para ter acesso a jogos educativos, passatempo e desenhos para colorir com o tema Nosso Bairro. Então, tá? Ele tá pedindo para a gente ir lá visitar, tá bom? Esse site, né? Porque vai ter sobre esse estudo que a gente teve hoje, sobre nosso bairro, tá bom? Então, eu coloquei aqui do lado o link, mas quem não conseguir entrar pelo link, entra aqui, ó, pelo site, conforme está escrito, tá bom? Certo? Não deixe de entrar, tá? Depois eu vou querer saber o que vocês acharam, tá? Então, ó, por hoje é só, tá? Até a próxima. Fique com Deus. Ah, sem esquecer, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Vai lá no Telegram, tá? Que eu tiro a dúvida certinho, ou se não, daqui a pouco na nossa aula online, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.